ali. Vamos dar aquela pequena ajeitadinha. Mais uma vez, com a Flor do Bita. Bom dia! Bom dia! Olha aí, ó. Bom dia, pessoal! Cleonice já tá com a gente. Olá, Cléo, tudo bem? Que legal! Vamos dando aquele tempinho. Tomando aquele pretinho. Bom dia! Sejam bem-vindos. Espera que eu vou arrumar. Isso. Opa! Pegou? Pegou. Isso aí. Agora sim! Olha aqui, tem gente chegando. Pessoal, então estamos aqui para o nosso último dia da Semana Pais Presentes, né, onde a gente teve essa semana tão bacana, assim, falando sobre paternidade, falando sobre tudo que compreende essa missão tão bonita que Deus nos deu. Né? Hoje em dia a gente vive correndo tanto, né? É tanta coisa. Né? Eu lembro, né, Carol, que logo que começou a pandemia, a gente tinha a impressão de que, mas e agora? Eu fazia tanta coisa, agora eu vou ter tempo sobrando. Eu não sei pra ti, mas pra mim... Não apareceu o tempo sobrando. Não apareceu o tempo sobrando. Claro que, né, a gente buscou e aproveitou bem esse tempo também, né, para estudar mais, para empreender novos projetos, mas não sobrou tempo. A própria atualização que a mente nasceu, né, na pandemia. É verdade. Eu lembro que... e aí aconteceu, acho que um outro movimento pior, né, porque daí tu estava em casa com a tua criança, mas cheio de coisa para fazer. Isso, sem tempo. E aí, como é que faz? Para eles entenderem também, né, que a gente precisa desse tempo. Então, não deve ter sido fácil para nós, para as nossas crianças, mas a pergunta é aquela que a gente se faz sempre. O quanto a gente estuda para a profissão que a gente exerceu hoje. Pensa no que tu faz hoje. Qual que é a tua profissão? Quanto tempo tu dedicou para aprender a tua profissão? E o quanto tempo nós precisamos nos dedicar para aprender essa missão de ser pais, assim, o quanto a gente estudou para ser pai, para ser mãe, né, e tudo que compreende a paternidade. O quanto a gente se qualifica, né? Porque, na verdade, acho que a gente nunca está pronto, a gente está sempre aprendendo, né? Especialmente quando a gente fala de filho e de ser pais, né? Então, a ciência já... qual seria a palavra? Me fugiu. Já se aprimorou, né, muito nesse tempo. Nossa. Então a gente precisa estar atento a todas as novidades, né, pra gente melhor então exercer essa nossa vocação, essa nossa paternidade. Bom, nós estamos então nessa semana, ao longo de toda a semana, desde segunda-feira, todos os dias às 8h08 da manhã, fazendo algumas reflexões sobre como os pais podem ser um presente para os seus filhos, né? A gente escolheu essa data, então, dessa semana que antecede o Dia das Crianças, justamente por isso, porque no Dia das Crianças, geralmente, os pais presenteiam os seus filhos, né? E a gente pensou, então, neste ano, que já foi um ano tão diferente, né? Cheio de tanta novidade, quem sabe a gente pudesse inovar aqui também, né? Não só presentear os nossos filhos com presentes e brinquedos, mas quem sabe ser um presente na vida dos nossos filhos, né? Então, a gente buscar nos qualificar e buscar todas as virtudes necessárias para que nós possamos, de fato, marcar a nossa vida e que nossos filhos possam nos enxergar como um presente, né? Um pai que, sim, quando eles forem adultos lá, eles vão dizer, nossa, meu pai ou minha mãe, na minha infância, foram pessoas muito especiais e muito do que eu sei, muito do que eu sou, eu devo à conduta, ao exemplo, ao carinho, ao afeto, às virtudes do meu pai e da minha mãe, né? Então, olha que bênção isso, né? E a gente refletiu, então, durante a semana, desde segunda-feira, sobre algumas coisas. Então, na segunda-feira, nós falamos sobre os pais dialogadores, né, Grilo, essa capacidade da gente ouvir e falar, essa escuta e o diálogo ativo na educação dos filhos, que é tão importante. Na terça-feira nós falamos sobre os pais acolhedores. Isso. Onde a gente trouxe muito essa ideia de que a gente tem que validar o que está por trás,
né, onde a ideia seria, né, normalmente a gente tende a olhar para a nossa criança através do sintoma, né, ela está bagunceira, ela está agitada, ela está desobediente, e não olhar para a causa. E a ideia para que tu possa acolher a tua criança é tu dar um passo atrás e tentar pensar o que está causando esses sintomas, o que está causando essa atitude, esse comportamento na criança, e aí validar, né, buscar trabalhar o sentimento daquela criança para poder gerar essa mudança. Isso, o que está motivando, né? Porque a gente sempre fala que por trás de um comportamento sempre tem uma necessidade mal atendida, né? Que é a inteligência emocional, né? Isso. A gente tem que ter essa inteligência emocional antes de lidar com a emoção da criança, com a falta de paciência da criança, com a irritação da criança. Nós temos que trabalhar as nossas emoções. Isso. Se eu não sei o que me acalma, eu não vou saber acalmar minha criança. E toda solução, toda resolução de problema, ela passa pela calma, pela paciência, pela estabilidade emocional para que tu possa lidar com aquela situação de forma inteligente. Exatamente. Na quarta-feira nós falamos sobre os pais protagonistas e sobre essa habilidade de sermos admirados pelos nossos filhos, né? Então, construir essa conexão que a gente tem com a nossa criança através da admiração e não do medo, né? Que a legal. Criança possa obedecer ou possa fazer o que o pai e a mãe pedem, porque ela admira o pai e a mãe pela pessoa que é, pela conduta que tem, pelo que sabe, né? E não porque simplesmente sente medo porque vai apanhar ou porque vai ficar de castigo ou vai sofrer alguma punição. Então, sabe, Carol, essa semana conversando com a Camille, e aí apareceu uma imagem assim, era um gif, né, de uma mãe com o seu filho assim no colo, batendo na bunda, assim, aquela velha cena clássica de antigamente. E aí ela disse, papai, o que é isso aqui? Eu digo, isso aqui são os castigos de antigamente. Tu sabia, filha, que tem muito pai e mãe que ainda faz isso nos dias de hoje? E ela disse, papai, eu acho que eles estão precisando de vocês, né, de autorização pendente. Oh, querida. Então. E é isso que a gente refletiu na quarta-feira, né? Ontem, então, nós falamos sobre a capacidade dos pais de serem criativos. Olha o que é a criatividade, né? Relembrando que a criatividade é o diferencial, é a habilidade diferenciada assim, do profissional do futuro, que a criatividade ela serve para resolver problemas e necessidades. Todos podemos ser criativos, né? E quanto mais criativo eu sou, mais fácil eu torno a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta, porque eu consigo ver coisas diferentes, maneiras diferentes, né? A gente chama de criatividade alguma coisa simplesmente por ser, e quando tu consegue fazer algo novo, aí é inovação. Eu digo que inovação é a criatividade com nota fiscal. Isso, boa. E então, se a gente consegue transformar nossa criança numa criança criativa, ela, mais do que um profissional do futuro, hoje ela consegue, né, se interter, consegue criar coisas novas, fazer brincadeiras, sabe? Ela se torna uma criança que tem em si, que depende de si para ser feliz e para conseguir fazer as coisas, né? Porque ela sabe da sua capacidade criativa. Isso. Ela vira protagonista também, né? Ela protagonista da sua infância. Olha que legal. E hoje, então, a gente vai discutir um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre pais virtuosos, né? Perfeito. Sobre que, na verdade, é quase um apanhadinho de todos os dias, né? Vamos ver quem tá aqui com a gente? Vamos, claro. A Cleonice já chegou, Fernanda. A Karina eu vi, a Chay, que é a esposa do Grilo, Jana, Márcia, Mari, tudo bom, Mari? o Ronaldo, que é o meu esposo, está aqui com a gente também, Fernanda. Oi, Fernanda, bom dia. Aqui a gente tem o Fábio. Acho que a Karina, né? Da Peter. Isso, a Karina. Karina, olá, Karina, que legal. Esposa do Rodrigo, se eu não me engano, é Rodrigo. O papai estava aqui um dia com a gente na live também. Exato. Aqui está o Fábio no Instagram. Pessoal, não esqueçam, para nós é extremamente bacana assim, a gente poder trocar essa ideia, levar esse conhecimento para vocês. E se as coisas estão fazendo sentido, se está legal, se estão gostando, dividam com outras pessoas. Né? A gente para agora, vai ali no aviãozinho e, né, no mínimo 5 pessoas, compartilha isso para nós, nos ajude a divulgar esse trabalho, porque
se está te ajudando de alguma forma, imagina o quanto poderia ajudar outras pessoas, né? A gente tem que tentar sempre dividir o que a gente sabe. Eu sempre, aquele conceito, né? Inteligência é a tua capacidade de adquirir e de memorizar as coisas, né? Agora, sabedoria é a tua capacidade de usar aquilo que tu aprende e aquilo que tu memoriza. Então, quando a gente age com sabedoria, né, a gente aprende as coisas, mas divide, passa adiante. Existe uma pirâmide chamada de William Glasser, que ele fala sobre o aprendizado, né, as formas em que a gente aprende. E um dos principais conceitos dessa pirâmide que esse psiquiatra desenvolveu é que a nossa retenção de aprendizado é de 95% quando a gente ensina outras pessoas. Então, aproveita tudo que tu está ouvindo aqui da gente, aquilo que fez sentido, e tenta conversar com outra pessoa, explicar para outra pessoa, passar esse conhecimento para frente. Por mais que essa pessoa, de repente, não vá usar aquilo para ela, mas só o fato de tu estar levando aquilo adiante, isso se fortalece dentro de ti. Exatamente. Então, essa é uma técnica muito boa. Tenho que mandar um beijo para minha mãe, ó. O quê? Tia Ivone tá Tia aqui Ivone, ô tia Ivone, eu tenho um carinho pela senhora que a senhora não tem noção. Beijo, mãe. A tia Ivone, a gente ia lá na tua escola, de vez em quando ela dava uma sacolada de bergamota, de laranja, a gente vinha para casa virado em um suco só, assim, coisa boa. Pessoal, então assim, entrando nessa questão das virtudes, uma das coisas que a gente, e aí fala muito sobre a atualização pendente, né? A gente vem falando exatamente essa questão de que hoje a nossa referência de educação dos nossos filhos, assim, referência para educar de hoje, ele está pautado, né, na forma como nós aprendemos, e isso de forma subconsciente. Na verdade, a gente não faz as coisas conscientemente. Eu não lido com o meu filho assim, pensando, meu pai fazia assim comigo, minha mãe fazia assim comigo, eu faço assim com os meus filhos. Não, isso acontece, sabe? Então, quando a gente aprende lá na criança, as coisas ficam interiorizadas dentro de nós. E uma das coisas que eu venho dizendo ao longo dessa semana é que o cérebro, ele só processa o que ele conhece. E sempre que ele vai tomar uma decisão, ele busca significado para isso que vai acontecer. Então, na verdade, quando a gente está ali aprendendo, aquilo fica como uma memória afetiva dentro da gente. E quando eu vou tomar as minhas decisões hoje, o cérebro, de forma subconsciente, busca isso. Busca essas referências. Né? Então, assim, uma criança que ela aprende a ser ouvida, ela aprende a ouvir. Uma criança que aprende a ser julgada, ela aprende a julgar. Uma criança que aprende sendo ridicularizada, ela aprende a ridicularizar. Então, assim, a gente, para que nós criamos virtudes nas nossas crianças, primeiro eu tenho que desfazer, né, aquilo que foi colocado dentro de mim, sabe, que me impede de ser um pai virtuoso. Sempre que a gente vai falar numa linha do tempo, imagine uma linha do tempo onde nós temos o presente, estamos aqui hoje, o passado e o futuro. O passado, ele ou te causa dor, com o que tu lembra, né? Ou ele vai te causar ali um sentimento bom, né? Que seria um sentimento de esperança. Aquilo que aconteceu no teu passado e que te trouxe esperança para as coisas que vão acontecer no futuro, aquilo que te trouxe uma memória boa. A neurociência explica também que as crianças, as conexões, as sinapses vão acontecendo dentro da cabeça da criança, e ali na fase da pré-adolescência, tudo aquilo se apaga e se começa um novo painel de controle. Quem não viu Divertidamente, assiste o Divertidamente, porque ele passa de uma forma muito lúdica exatamente isso. E o que é importante a gente saber? O que fica da infância para a pré-adolescência, para a adolescência e para a vida adulta? Aquilo que emocionalmente se conectou dentro de mim. Então, às vezes, uma criança que ela tem, sei lá, um medo muito grande, alguma coisa aconteceu que emocionalmente aquilo prendeu. Hoje em dia, Carol, até trazendo um exemplo assim mais claro, muitos pais estão se separando. Né? Hoje em dia isso acabou se transformando numa realidade. As crianças, quando esse processo ele não é bem feito, sabe, às vezes um coloca um contra o outro, ou às vezes, sabe, a criança fica muito dividida com as coisas, é natural que ela desenvolva um sentimento de perda muito grande, assim. Ela sofre muito com aquela coisa de vou perder o papai, vou perder a mamãe, ou às vezes quando a criança tem algum parente muito próximo acaba falecendo e esse luto ele não é feito de uma forma inteligente e lúdica com a criança, ela também desenvolve isso. E natural, eu acho. Natural. Né? E isso tu leva para a vida adulta.
A gente tem que entender que uma criança que ela não foi ensinada através do amor, ela tende a desenvolver relacionamento com pessoas, sabe, que também não têm esse mesmo amor por elas. E aí a gente vê hoje pessoas que têm, né, que aceitam relacionamentos abusivos, que aceitam pessoas, sabe, até violência física, doméstica e tudo mais. Mas por quê? Porque lá na tua infância tu não foi empoderado do sentimento do que é o verdadeiro amor. Né? Do que é o verdadeiro amor, do que é o verdadeiro cuidado, sabe? Sabe aquela história, até comentei isso ontem, não faça para o outro aquilo que tu não quer que faça para ti. Mas se a criança ela não tem opção e ela obrigatoriamente tem que aceitar gritos, palmadas, punição, sabe, falta de entendimento das coisas, ela leva isso para a vida adulta, ela leva isso para o meio corporativo e essas coisas vão se estabelecendo. Exatamente. Acho que uma coisa que é importante a gente lembrar, essa reflexão que a gente já fez aqui em outros momentos, mas que cabe muito bem aqui de novo, é aquela reflexão da máscara, né, do avião. Quem já viajou aqui de avião sabe que a comissária lá, antes do avião... Decolar. Isso, obrigada. Antes do avião decolar, ela dá as orientações, né? Então, se acontecer despressurização na nave, máscaras cairão. Primeiro coloque em você, para depois você ajudar as outras pessoas ou colocar nas crianças. E aqui é isso, quando a gente fala de situações que acontecem como a perda, né? Perda de alguém próximo, ou com a separação, que são situações que às vezes acontecem dentro da família e que tem um efeito enorme dentro da família, quanto mais a gente conseguir resolver no adulto primeiro, né, e tentar tratar isso com naturalidade para as crianças, mais fácil elas passarão por isso. Agora, se elas verem que o luto está muito grande para o pai ou para a mãe, se elas verem que eu estou sendo usado no caso da separação, e isso acontece muito, infelizmente, né? Se usa da criança para tentar atingir a pessoa, porque isso não ficou muito bem resolvido. Então, tem aquela briga, a criança nunca sabe direito o que ela vai fazer para agradar um ou o que ela vai fazer para agradar o outro. Isso são situações que, infelizmente, acontecem e são coisas que marcam a infância de maneira negativa. Mas existem também coisas que marcam a infância de maneira muito positiva. Exato. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Então, eu acho que a grande reflexão dessa manhã é a gente projetar lá na frente. Eu vou imaginar como eu gostaria que o meu filho fosse, né? Quais são as qualidades que para mim são indispensáveis e que eu gostaria que o Gael tivesse. E aí eu tô falando aqui do meu filho, cada um pensa no seu, né? Então a gente vai projetar lá na frente quais são. E essas eu vou trazer para o meu presente, a gente vai imaginar a linha do tempo do grilo, né? Eu vou lá na frente e volto aqui e penso, muito bem, eu quero que ele seja justo, que ele seja honesto, que ele seja sincero, que ele seja respeitoso, que ele saiba, tenha diplomacia na conversa e no trato com o outro, eu quero que ele saiba se comunicar. E aí, eu quero que ele seja criativo, a gente pode fazer uma lista das virtudes que a gente gostaria que o nosso filho tivesse lá na frente. E aí eu volto aqui para o presente e digo, muito bem, mas o que eu estou fazendo hoje para criar nele essas habilidades? Né, para que quando ele tenha lá na adolescência a troca do painel de controle, isso permaneça. Né? E a gente só consegue fazer isso se a gente criar boas recordações da criança aqui na infância, bons momentos, né, momentos regrados de muito carinho, de muito afeto, isso a gente faz no dia a dia, são pequenas coisas. Quando a gente diz, uma criança errou porque ela fez alguma coisa que não era para ter feito, ela fugiu da combinação, se eu bati na criança, se ela é punida porque ela errou, ela vai aprender que ela precisa punir os outros quando os outros errarem na vida. Agora, se ela for acolhida, se a gente acolher o sentimento, né, o que gerou aquele comportamento na criança, se a gente buscar resolução, se a gente dar esclarecimento, se a gente conversar com muito afeto, com muita gentileza, eu não preciso fazer com que a minha criança se sinta pior para que ela possa agir melhor. Né? Então, se a gente conseguir fazer isso, ela vai aprender que ela precisa fazer isso com as outras pessoas também quando errarem com ela.
E ela vai também saber entender os seus erros quando acontecerem, né? E a gente muito mais erra do que acerta, não é verdade? Né? Então, quantas vezes a gente erra na nossa vida e o quanto a gente precisa ter primeiro compaixão com a gente mesmo, para depois a gente desenvolver essa compaixão com os outros. E acreditem, e isso a gente começa a construir na infância, é agora, é nesse presente. Se eu quero que esteja lá no futuro, eu tenho que começar a incentivar minha criança aqui. E quando a gente fala de virtudes, né, das virtudes que a nossa criança vai ter, lembrem que isso tudo passa pelo exemplo. Essas virtudes têm que estar presentes na gente. Né? Então, coloca a máscara em ti primeiro. Tu quer que teu filho tenha compaixão? Tenha compaixão também. Tu quer que teu filho seja gentil? Seja gentil e mostre para ele o que é gentileza, seja gentil com os outros. Tu quer que teu filho seja solidário, que ele se preocupe com as pessoas que mais precisam? Mostra isso para ele agora, né? Então tenta ver alguma ação, participar de alguma coisa, ajudar os mais carentes, os mais necessitados. Então tem que partir do hoje, né, Grilo? Se não partir do hoje, isso não vai ser construído lá no futuro. Pode até ser que a criança, sim, tenha muitas qualidades e lá no futuro ela desenvolva virtudes que não foram plantadas aqui na infância. Mas a possibilidade disso acontecer é muito menor do que se hoje for plantada essa sementinha no coração dela. A gente não pode esquecer que, né, uma diferença entre ética e caráter. Ética é aquilo que eu faço quando todo mundo está vendo. Sim. E caráter é aquilo que tu vai fazer independente se as pessoas estão te observando ou não. Nós temos que ter esse pensamento de olhar para a nossa criança e que ela seja um ser humano na minha frente, assim como ela vai ser o mesmo ser humano quando eu não estiver próximo dela. Esse é a grande questão. Né? Eu tenho que preparar minha criança para que ela seja, sabe, tudo aquilo que eu quero que ela seja, que tudo que eu ensino para ela seja feito tanto na minha frente quando eu não estou junto. Sabe? Então, às vezes, quando a criança faz algo errado, mas ela tem medo de te contar, quando ela esconde, sabe, é natural que ela, né, ela vai acabar mentindo ou deixando de fazer, omitindo, né? Sabe? Então, a gente tem um cuidado com a criança para que ela sempre se sinta à vontade de colocar as coisas para nós. Sabe? Quando a criança mente para ti e tu olha para ela e fala assim, eu sei o que aconteceu, o que tu tá sentindo que está te fazendo tu me contar diferente? Sabe? Então, tu vai estar desenvolvendo com aquela criança maneiras que ela possa saber que tu é o melhor amigo dela. Eu gosto muito de que, às vezes, os pais, a gente tem uma frase do passado que fala assim, eu não sou teu amigo, eu sou teu pai. Eu não sou teu amigo, eu sou tua mãe. E aí, quando chega na fase da pré-adolescência, a gente quer que seja. Né, senta aqui, conversa com a mãe, me conta como é que estão as coisas, eu sou tua melhor amiga. Não, tu me falou lá atrás que eu não era, porque agora tu virou minha melhor amiga. Sabe? Então, assim, e isso nada mais é do que preparar a criança para o mundo, né? Hoje, quando eu imagino daqui alguns anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, não sei com quantos anos a Camille vai alçar voo aqui na nossa casa, né? Eu fico pensando que nesse momento vai ser um momento de confiança, né? Vai ser um momento porque eu venho depositando, ensinando, buscando melhores maneiras, para que a minha expectativa é que quando ela vá para o mundo, quando ela esteja num grupo de amigos, onde aqueles amigos todos vão estar, né, fazendo coisas que não são tão legais e ofereçam para ela, sabe? Ou quando ela estiver em uma situação onde que a honestidade tem que ser aplicada, que nesse momento tudo que eu estou ensinando agora se faça valer. Sabe? Então, virtudes nada mais são do que a gente ter humildade, generosidade, né? Que a gente saiba ter paciência, que a gente saiba fazer as coisas certas, independente de que o outro está olhando ou não. Né? E aí, isso tudo passa muito pela espiritualidade. Né? A gente sabe, e aí trazendo mais uma vez para as fases do desenvolvimento, onde a gente tem toda aquela questão de Piaget na área da pedagogia, a gente sabe que uma criança até os 7 anos ali, principalmente até os 5 anos, ela vive numa fase egocêntrica, onde o mundo gira em torno dela, ela não tem o entendimento, né, de que as coisas, do funcionamento das coisas. Então, a criança, ela ainda não tem o entendimento do abstrato, né? Sabe? Daquilo que
Então, quando a gente fala de espiritualidade... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por favor. Por isso que tudo aqui, quando a gente fala nesse período da infância, tem que ser muito concreto, né? Se vocês pararem para pensar nas escolas, a gente trabalha com a criança lá nos anos iniciais, quando a gente começa a trabalhar noções de cálculo, ou tem tampinha, ou tem palitinho, ou tem figurinha, sempre tem. Por quê? Porque passa desse concreto, ela precisa enxergar, ela precisa ver, ela precisa sentir para que ela possa entender. E aí, por isso que a gente fala que o exemplo é tão importante, né? Porque ela tá vendo, porque ela tá fazendo uma experiência desse sentimento ou dessa virtude para ela construir depois. Fecha parênteses, pode continuar. Perfeito. Então, quando a gente fala de espiritualidade, e aí aqui a gente não quer levantar nenhuma bandeira, nenhuma placa de igreja, cada um tem a sua, né? É importante frisar isso, mas a importância da busca pela espiritualidade. E a espiritualidade, ela se determina no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Se a espiritualidade, ela se resume no domingo de manhã, de vez em quando, eu gosto muito daquela religião que tem o não praticante, sabe? Né? Porque aquilo ali não se estabelece. E o quão importante é a tua criança ter esse entendimento da espiritualidade, ter esse contato, né, com a espiritualidade. Aqui na nossa casa a gente tem hábitos diários, como orar à mesa, como, né, nossa primeira ação do dia é fazer uma oração de agradecimento pelo dia que está acontecendo. E a gente sempre traz isso com a Camille junto com a gente faz a oração junto com ela, e o quanto isso fortalece, o quanto isso, né, traz as virtudes à tona. Porque eu sempre digo assim, eu acredito, a espiritualidade, eu acredito que ela passa por um viés onde a gente tem a questão da obediência pelo amor. Né? É pelo amor que eu tenho a Deus que eu vou estar, né, entregando, agradecendo, sabe, fazendo as coisas corretas. E aí, quando a gente passa por isso, sabe, a nossa criança, ela tem um entendimento diferenciado, né? Ela não tem isso que a gente está falando aqui, ela é pautada em conhecimento. A criança, ela não tem ainda o entendimento da espiritualidade, mas ela recebe a espiritualidade, ela se entrega a isso pelo exemplo dos pais. Então, hoje, se de repente tu não tem esses hábitos, sabe, entende que esses hábitos, eles são importantes, que tu busque eles, para que a tua criança busque também. Para que nos momentos, né, de vida adulta, ela traga junto com ela todo esse carinho, toda essa busca, né, para que a gente possa manter. Quando a gente se entrega só às coisas do mundo, fica difícil, né, Carol? É que aqui a gente acha que tem que entender a espiritualidade, e tu pode acreditar no que tu acredita na tua religião, quando a gente fala da questão da espiritualidade, que seja Deus, que seja em quem tu acredita, que seja na tua força interior. Quando a gente fala da questão da espiritualidade, o importante é, quando tu passar pelos momentos de grande atribulação, de grande dificuldade, onde tu vai buscar a energia para passar por aquele momento de dificuldade, né? E aí que tá a espiritualidade, que seja na meditação, ou que na oração, enfim, né, conforme a tua religião te ensina a buscar isso. Mas é entender isso, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a gente estiver passando por uma situação muito difícil, onde eu vou encontrar a força necessária para passar por esse momento. E aí são práticas, né? Tudo na vida da gente primeiro passa pela decisão. A gente tem que decidir, buscar e encontrar e trabalhar a nossa espiritualidade através das práticas que a nossa religião daí, né, vem ao encontro disso, nos ensina. Então, se a criança não vê o pai ou a mãe fazendo isso ou tendo esses hábitos de orar, né? A gente lá em casa também faz isso. A gente reza antes das refeições, né? E nós somos católicos, então a gente tem a oração do terço, que é muito presente, mas cada um dentro da sua religião
então tem que encontrar quais são as práticas que nos ajudam a, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade ou também nos momentos de alegria, buscar essa partilha, essa comunhão, né? Essa comunhão com o transcendente, que falta tanto, né? Nos parece que a gente às vezes constrói com os nossos filhos através das nossas ações, muito centrado no nosso presente, né? Então a gente tá aqui pelo hoje, não tá aqui pelo amanhã, a gente às vezes não se preocupa com o que a gente vai ser amanhã, né? E isso é a espiritualidade que nos traz projeção. Essa projeção a gente consegue fazer através dessa conexão que a gente tem com o que a gente é hoje, com quem a gente vai evoluir lá na frente, né? Então, isso são práticas e isso passam pelas virtudes, né? Eu quero que o meu filho seja virtuoso, eu quero que o meu filho se conecte com ele mesmo, eu preciso, através do meu exemplo, hoje instituir isso na minha criança. Então, se eu quero que ele seja generoso, eu tenho que mostrar práticas de generosidade. Se eu quero que ele saiba respeitar, eu tenho que mostrar práticas de respeito. Se eu quero que ele tenha uma espiritualidade, eu tenho que mostrar práticas de espiritualidade hoje, né? E tudo isso que for bom, por isso que a gente fala de criar boas memórias, a gente diz bastante isso na atualização. Quando a gente cria boas memórias com a nossa criança, quando a gente cria momentos de qualidade, e por isso a gente fala tanto do tempo de qualidade, né? Então, mesmo que seja 10, 15 minutos que tu tenha com a tua criança, cria esse tempo de qualidade que tu tá ali de fato com ela, não olhando no celular, não fazendo outra coisa, mas fazendo as coisas que ela gosta, olhando no olho, tendo acolhimento, beijando, abraçando, né? Tendo essa questão da afetividade tão presente. Isso é tempo de qualidade. O que a gente faz hoje e cria esse tempo de qualidade são as marcas positivas que a gente deixa na infância da nossa criança, que quando ela passa para a adolescência e para a vida adulta, vão ir com ela para esse momento. E aí a gente consegue construir, então, esse adulto de bem, né, que a gente quer que o nosso filho seja. Verdade. Eu fico pensando assim que nem... Hoje eu tenho 42 anos e algumas coisas que eu trago hoje, assim, de virtudes na minha vida, e quando eu vou buscar, assim, quando eu vou pautar da onde elas vêm, eu lembro da minha mãe, eu lembro do meu pai, sabe? E o quão isso é gostoso, assim, o quão isso, sabe, me faz querer que a minha filha tenha esse mesmo sentimento que eu tenho hoje, assim, né? Eu até hoje, assim, quando a gente vai passar por alguma atribulação, ou quando a gente vai, né, fazer alguma coisa que seja grandiosa na nossa vida, uma viagem, ou adquirir alguma coisa muito grande, ou passar por alguma dificuldade, todos os meus irmãos, nós somos uma família de 4 irmãos, a gente liga para minha mãe, mãe, a senhora podia fazer uma oração pela gente, a senhora podia, ela é devota de Santa Rita, então ela já faz ela acende uma velhinha, ela tem toda uma questão assim, e o quanto o saber que a minha mãe está cuidando da gente espiritualmente me fortalece, sabe? E o quanto nós temos que desenvolver isso nas nossas crianças. Elas têm que participar disso com a gente. E aqui eu quero abrir uma questão, assim, uma reflexão para uma coisa muito subliminar, assim. Porque a gente diz que não... E aí quando a gente fala, né, de virtude, a gente não pode esquecer, né, ninguém fala assim, eu tenho preconceito mesmo, eu sou preconceituoso de verdade, eu não gosto daquilo, daquele outro. As pessoas nunca declaram isso de forma clara, assim. E a grande maioria não se considera, sabe, não se considera mesmo. Só que nas pequenas ações acaba tendo esse tipo de atitude. Demonstrando, né? Então eu não quero que o meu filho, né, seja uma pessoa preconceituosa, mas eu falo pequenas frases que acabam plantando isso na cabeça da minha criança. E eu aqui não vou dizer nenhuma, porque eu não gosto nem de trazer elas para uma live, mas eu tenho certeza. Vai que alguém não conhece, passa a conhecer, né? Então deixa assim. Alguém não conhece, passa a conhecer, sabe? Mas quantas frases a gente fala em forma de brincadeira, sabe? Que acaba, construindo na nossa criança obrigado, isso, Carol. né?
Às vezes eu quero ser polido, mas às vezes me falta palavras para ser construindo polido. essas coisas negativas, que era o que a gente vinha falando, e às vezes a gente constrói com coisas, pequenas coisas que a gente diz, pequenos gestos que a gente faz, né? E aqui a gente não fala só do preconceito racial, né? Mas eu posso não concordar com o que tu faz, por exemplo. Exato. Mas eu posso te respeitar pelo que tu faz. Eu posso não ser igual a ti, eu posso ter o cabelo diferente, a pele diferente, o tamanho diferente, o corpo diferente, mas eu posso te respeitar do jeito que tu é. Sim. E isso, gente, a gente já falou 1000 vezes hoje, né? E isso a gente ensina para nossa criança através das nossas atitudes. É através do diálogo, conversando e conversando muito. Eu sempre defendo isso na atualização, que a gente conversa pouquíssimo com as nossas crianças. A gente tem que conversar mais. Eu já falo, Carol, fala mais, né? E é assim, a gente tem que conversar e muito. Sempre explicar, sempre com muito carinho. Eu não preciso gritar com a minha criança para que ela entenda o que eu tô querendo dizer. Eu posso sim, a gente falava dos pais assertivos, né? A gente tem 4 estilos parentais, né? Ou eu sou autoritário, ou eu sou permissivo, ou eu sou negligente, ou eu sou assertivo. O que nós entendemos na atualização que é o melhor, ou que a gente deveria ser, são os pais assertivos, que é aqueles que conseguem dosar o máximo de firmeza com o máximo de disciplina, né? E para isso, para que eu consiga fazer isso, eu posso ter o máximo de firmeza, o máximo de gentileza com o máximo de disciplina, assim ficou melhor. Eu posso sim ter disciplina com a minha criança, não preciso deixar ela fazer tudo o que ela quer, mas eu posso ser gentil com ela, pedir isso com gentileza. E se eu consigo fazer isso, é uma habilidade que eu estou construindo com a minha criança para o futuro, né? Então, tudo isso que a gente falou, de todas essas virtudes que são de fato muito importantes, a gente precisa, acho que o grande segredo é aquilo que eu já falei. Pensa lá na frente, como é que é o filho que tu quer ter? E aí traz aqui no presente todas essas virtudes, quem sabe escreve ela para tu não perder nenhuma. Quais são as virtudes que tu quer que o teu... E é um exercício, né? Sim. Quais são as virtudes que tu quer que o teu filho tenha? O que hoje a gente está fazendo para que essa criança desenvolva essas virtudes, né? Então, é isso, é a gente ir lá na frente, dar uma passadela lá no futuro e voltar aqui no presente e plantar essa semente hoje, para que lá na frente a gente possa colher esses frutos. Verdade. Aqui foi escrito no Instagram: somos exemplos e porto seguro de nossos filhos. Acredito que não importa a idade. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Ó. O simples fato de tu buscar um local dizendo que tu queres uma escola, teu filho conviva com o diferente dela, já é preconceituoso. As pessoas não se dão conta disso, verdade. Verdade. Eu vou dizer pra ti que assim, o preconceito, ele é uma das coisas mais subliminares que existe, porque ele não é nas grandes atitudes, é nas pequenas atitudes, nas pequenas falas, né? A gente tem que defender, ensinar a nossa criança que somos todos diferentes, e se somos todos diferentes, como é que a gente vai se reunir para rir de um? Exato. Né? Então a gente tem que defender exatamente isso, sabe? Eu amo o ser humano, eu rejeito os seus comportamentos, mas o ser humano a gente tem que amar sempre, sabe? E respeitar. Eu não tenho que eu não tenho que achar ou deixar de achar o que a pessoa está fazendo antes do respeito. Se eu respeito aquele ser humano, sabe? O começo, tu já começou, né, pelo ato certo. Assim. É que a gente ainda entende as diferenças a partir das pessoas que têm, por exemplo, necessidades especiais, né, ou educativas especiais, ou são deficientes físicos. E não, né, olha pra mim e pro Grilo aqui, vocês que estão nos vendo, nós somos diferentes. A gente tem cor de cabelo diferente, a gente tem estatura diferente, a gente pensa diferente, né, então... Por quê, né? Por que só eles têm que ser diferentes? Não, somos todos diferentes. E a gente precisa se respeitar a partir das nossas diferenças. E é aquilo que eu falei antes, eu posso não concordar e eu não preciso concordar com tudo. E a gente tem que ensinar a nossa criança que ela não tem a necessidade de concordar com todos. Até porque esse pensamento crítico, ele é super fundamental, né? Então, mas eu posso respeitar a pessoa que pensa ou age ou é diferente de mim. E não tem problema nenhum. E isso é uma virtude. É uma virtude que a gente constrói. Uma das maiores. É, uma grande virtude, né? É uma grande virtude, até porque a gente tem que amar a nossa criança e ensinar ela de todas as formas. Exatamente. Falar em criança... Tá chegando aí, tá acordando. Tá vindo? Olha só, minha fofa. Pessoal, a gente tá falando hoje, no nosso último dia de virtudes,
pensei em a gente passar um exercício, o que tu acha? Ah, legal. Vem cá. Olha a carinha de quem acordou agora. Oi, diz oi, pessoal. Ai, Querida. Linda, vai lá com a mamãe, vai. Então, assim, uma das coisas que a gente quer deixar para ti aqui é exatamente isso, né? Seja virtuoso para ensinar virtudes, pense nas pequenas atitudes que vão fazer com que construam grandes personalidades, né? Como a Carol sempre diz muito, assim, ela enfatiza bastante isso, eu concordo muito com ela. A gente tem que conversar mais com a nossa criança, buscar dentro da faixa etária de cada criança a forma lúdica de falar com ela. Se tu tem dificuldade hoje de conversar com a tua criança, busca, né, habilidade para isso, busca habilidade de comunicação para isso, né? Se tu tem na tua casa 3 crianças com idades diferentes, tu vai comunicar para cada uma delas de uma maneira diferente. Se eu chego em casa e eu tenho a minha criança de 2 anos, eu vou falar de um jeito com a minha criança de 2 anos. Se eu tenho uma criança de 7 anos, eu vou falar de outro jeito. Se eu tenho um adolescente de 16 anos, eu vou falar de outra forma. Isso é poder de comunicação. E comunicação a gente busca, a gente pratica, né? Hoje em dia a gente não tem como fazer um treinamento básico de tudo que a gente falou, que são tantas coisas, são 6 pilares, são anos, muitos livros, sabe, de uma maneira que o estudo ele é gigante. Só que tudo isso está na palma da mão. Se hoje tu tem dificuldade com a tua criança de qualquer coisa, busca conhecimento para poder lidar com essa criança. Se tu vai conversar com uma criança e tu quer, mas a minha criança me fez uma pergunta muito difícil. E agora, sabe aquelas perguntas assim que chega a dar frio no estômago de responder para a criança? Como eu posso responder? Se tu não sabe responder, diz para a criança, a gente vai, agora eu não consigo conversar contigo sobre isso, mas depois a gente vai conversar. Pega o teu celular e pesquisa. Sabe? O que eu posso falar sobre tal assunto com uma criança de tantos anos? Tu vai ter inúmeros ali dicas, apontamentos que vão te ajudar a uma forma de ensinar a tua criança sobre isso. Manda pra gente, de repente. Ou manda pra atualização pendente, que a gente vai estar te ajudando com todo o carinho do mundo. Se a gente puder, a gente com certeza vai. Sem dúvida. Né? Então a gente tem que estar atento a essas questões, de saber comunicar com a tua criança. E se tu me disser assim, que hoje a desculpa maior, a maior das desculpas, mas eu não tenho tempo para conversar com a minha criança. Mas quando tu sentar com ela, que sejam 2 minutos, que sejam 5 minutos, esse tempo tem que ser extremamente de qualidade. Isso. Sabe aquele pai, uma vez um pai falou assim para mim, mas tu disse que eu tenho que conversar com meu filho, mas ele entra no carro, eu digo, como é que foi teu dia? Ele fala, legal. E às vezes a gente deixa acabou por aí, nisso. né? Tá, filho, mas me fala mais, assim, como é que foi? Legal. E aí? Como é que tu vai saber? E o que tu mais gostou de fazer? Aí, ó. Aconteceu alguma coisa que tu não gostou? Né? E já vai perguntando, assim, tá? E a prof falou alguma coisa, se foi na escola, né? A gente vai perguntando e vai criando esse diálogo com a criança. Perguntas abertas, onde a pessoa tem que realmente estudar. Pesquisa como são perguntas abertas ou perguntas fechadas. Isso é uma técnica de entrevista. E aí tu vai buscar em técnicas de entrevista maneiras melhores de falar com teu filho. É isso. Olha que legal. E aí, a partir do momento que tu cria essa conexão, tu consegue abrir espaço para ensinar virtudes. Além dos teus exemplos, nunca esquecendo que o principal para criar uma criança virtuosa é ser um pai virtuoso, sabe? Mas se tu consegue melhorar a tua habilidade de comunicação com a tua criança, tu consegue também passar isso de forma verbal. E para terminar a nossa live de hoje, a gente quer passar um exercício para vocês. Olha, a Cleonice colocou, seja falou um monte de coisa, criativo nas perguntas. É isso, Cleonice, vamos ver aqui. O Ronaldo disse, vocês estão cada dia melhor. Parabéns e obrigado, eu ainda tenho a sorte de ser casado com a Carol, que me ajuda todos os dias em ser mais virtuoso. Está depositando, não, Chay? A Cleonice escreveu, muito legal dividir conhecimento. É verdade, a gente adora. Ainda mais comentou que reconhecer os erros e autoconfiante para colocar em prática os novos hábitos assertivos. Sabe, Carol, o que eu penso muito assim às vezes, quando tu tem uma condição de vida melhor, aonde tu pode dar tudo para tua criança. O que tu quiser dar para aquela criança, tu pode dar. O teu fortalecimento emocional tem que ser o dobro. Porque tu vai ter que ensinar para tua criança que independente de tu ter condição de dar aquilo para ela,
tu quer ensinar para ela o quão importante é ela lutar pelo aquilo que ela quer, ou que a gente não pode ter tudo que a gente quer quando quer. Eu lembro de ter visto uma palestra da diretora-geral da Magazine Luiza, onde ela pegou o filho dela, e ela, dona de um império, né, colocou o filho dela nas categorias de base ali da empresa para que ele fosse galgando em todos os setores até chegar a um posto de gerência, para que ele entendesse tudo aquilo. E sempre pregou para aquela criança, pregou para aquele ser humano desde muito criança, que a busca por sabedoria tinha que ser incessante, que nunca te falte sabedoria, vontade de saber mais, de aprender mais, e que tu nunca deixe de ser justo, sabe? Que a justiça impere na tua vida. Isso. E eu fico pensando quão importante é isso, de tu ensinar para tua criança o que é ser justo, o que não é ser justo, independente da tua condição, independente do teu, sabe, das tuas possibilidades. Mas a gente quer... Ô produção, que horas são, por favor? Obrigado. A gente quer deixar para vocês um exercício muito legal, né? A gente não queria terminar essa semana sem passar isso para vocês, que é, a gente sempre fala muito para as nossas crianças, e principalmente quem não ouviu muito isso, eu digo que a nossa geração de pais foi uma geração muito fechada, assim, que não recebeu tantos eu te amo. E quando a gente fala de amor, né, o amor ele é um sentimento muito refinado, assim, né? Então, a gente quer... É abstrato, difícil, né? Então, a gente quer passar para você hoje à noite, quando você for colocar seu filho para dormir, você vai fazer o seguinte exercício. Chega para tua criança e, ao invés de dizer, filho, eu te amo, tu pergunta para ele, filho, tu te sente amado? E aí ele vai te dar a resposta. A gente sempre espera que a criança diga que sim. Se ela disser que não, aí volta. Tem, né, uma grande oportunidade de entender por quê, né? E não ir no sintoma, mas na causa, o que causa nessa criança esse sentimento. Né? Mas vamos dizer que ela te disse que sim. Aí tu vai fazer a segunda pergunta. Em que momento do dia tu te sentiu amado pelo papai ou pela mamãe? A gente vai ensinar para essa criança que amar é cuidar, amar é fazer algo, amar é passar para a criança, né, aquilo que tu faz para aquela criança. Amor é doação. Né? A gente sempre diz, tem um conceito que fala que a gente não ama, a gente não casa para se fazer feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Certeza. E amor é isso. A gente tem que perguntar para o nosso filho em que momento do dia que ele se sentiu amado. E por que antes de dormir? Porque sempre antes de dormir, né, a gente faz aquela... Quando a gente dorme, né, o nosso cérebro não para nunca, ele faz aquele filtro de tudo que aconteceu e guarda aquilo de melhor ou aquelas últimas memórias, lembranças. Eu quero que a minha criança, antes que ela durma, ela lembre daquele momento assim, que ela se sentiu amada e que aquele momento fique registrado dentro dela, para que ela nunca esqueça mais do que o quanto eu amo ela, mas que amor é isso, que amor é aquilo que tu faz para aquela doação, pessoa. Né? Então façam esse exercício e depois comentem ali nos nossos Fala pra gente sociais. como foi, né? Inclusive tem, eu acho, algum comentário já de uma pessoa que fez, acho que disse que a criança não se sentia, né? Verdade. A gente até já falou sobre isso, tá lá nas nossas redes sociais. E eu acho que também a gente pode dar um outro passo depois disso, inclusive dizer pra nossa criança, depois que a gente ouviu ela de verdade, com atenção, o que ela vai dizer, a gente dizer pra ela o que ela faz, que faz com que a gente se sinta amado, perfeito, né? Carol. E é isso, amor é isso, a gente vai construindo com a nossa criança esse conceito. E ela vai aprender fazendo, então não adianta a gente ficar o tempo inteiro perguntando para nossa criança, especialmente quando eles são pequenos e egocêntricos, né? Se eles nos amam, tu me ama, filho? E a gente tem essa necessidade de ser amado, né? Mamãe, tu ama, mamãe, papai. tu ama. E às vezes a criança até reproduz porque ela já entendeu que a gente agradar, né? Que a gente quer que ela fale, ela reproduz, mas é um conceito que ela ainda não entende. E não tem problema, não é porque ela é uma má pessoa, porque ela não te ama, ou porque ela não precisa de ti, não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que desmistificar isso de que a criança faz para nos atingir. Não, ela faz porque ela quer atender a necessidade dela, né? Quando uma pessoa está dizendo não para ti, ela está dizendo sim para uma necessidade dela, né? Então é isso. Não é porque a criança não nos ama que ela está fazendo isso. Não. Então a gente precisa primeiro construir esse conceito, a criança primeiro precisa entender para que depois ela tenha essa capacidade de nos amar primeiro para depois amar os outros, né? Então esse exercício é maravilhoso, é super lindo e a gente tem certeza que vai trazer bastante benefício aí para vocês. E se a sua criança diz que não me
sinto amado. Poxa, então vamos conversar sobre isso. Mas e quem sabe a gente começa a conversar? Sabe que quando a mamãe faz o teu cafezinho da manhã, quando a mamãe te dá banho ou o papai te dá banho, quando a gente senta para fazer a atividade, isso tudo é amor. E a gente tem que explicar para nossa criança, né, o que é. E aí ela vai construindo esse conceito e vai passar a se sentir amado. Então, que legal. É super legal. Pessoal, alguns agora chegando, né, na parte final da nossa live de hoje, da nossa semana de hoje. A gente tem hoje à noite uma live extremamente legal com uma psicóloga, a Miriam, onde a gente vai trazer vários conceitos, vamos conversar muito sobre as questões psicológicas. Eu não tenho dúvida que vai poder trazer muita coisa legal, então quem hoje à noite puder, às 9 horas da noite... No Instagram daí só, tá, no pessoal? Instagram. Quem tá no Face pode acessar o Instagram da atualização. Um pouquinho antes dessa live a gente vai fazer uma chamada para ela e vai fazer o sorteio. Olha A gente que legal. tem um sorteio rolando ainda hoje, né? Então rolou lá no nosso feed um sorteio de um kit camiseta família super lindo, que daí é uma camiseta pro pai, uma camiseta pra mamãe. Pro papai tá escrito assim, meu coração bate, né? Então tem o eletrocardiograma, e da criança tem fora do peito, é um amor. A gente tem o sorteio da camiseta da Lalube, né, que a gente fez em parceria com a Lalube, que é uma loja lá de 2 irmãos. Parceira da Atualização Pendente, acho que até a Marione tá por aqui, eu vi ela. E a gente vai também sortear junto com o kit camisetas uma tutoria conosco, então, né, que é um encontro online, onde a gente vai conversar especificamente sobre as questões e as dificuldades, talvez, dando dicas específicas para essa família, né? Isso. Então é um sorteio super legal. Se tu ainda não participou e quiser participar, acessa lá o nosso feed, acessa o sorteio. Hoje à noite, um pouquinho antes da live com a psicóloga, a gente vai entrar em 8 horas. Isso. Com 8 horas? Pode ser? Pode. Pode ser, fechado. Vamos entrar às 8 horas, então, com o pessoal da Lalube para fazer o sorteio, tá? E ver quem vai ser esse grande ganhador. Às 9, então, a gente tem a live com a psicóloga Miriam, imperdível. Quem puder estar conosco também vai ser um grande momento de construção. Como é que faz para participar? Do sorteio? Puxa, tem que acessar a nossa publicação, curtir a publicação, então, na página do Atualização Pendente, seguir a página do Atualização Pendente e a página da Lalube, e marcar pessoas no comentário. Aí. Então, quanto mais pessoas tu marcar, maiores são as chances de ganhar, né? De participar e ter mais possibilidades de ganhar. Outra coisa que eu quero falar ainda... a gente tem o grupo do WhatsApp do Atualização Pendente. Então, se vocês quiserem, aqui no Instagram e no Facebook, lá no Sobre e na bio, tem um link para acessar, então, eu fiz no Sobre e na bio, aqui, Facebook e Instagram. Tem o link para vocês acessarem, então, para poderem participar do nosso grupo. Lá a gente publica conteúdo exclusivo, né? Então, a gente tem publicado sempre. Se você quiser participar conosco, quiser ter acesso, a gente tem tanto grupo no WhatsApp, né? Por que não ter Bom Dia. Por que não ter um grupo para aprender a sermos pais melhores, né? Então, se você quiser participar conosco, pode acessar lá e começar a participar com a gente. E outra coisa que eu queria deixar um convite, a gente vai fazer uma palestra no dia 23 de outubro para o menino João Emanuel. Então, a palestra tem a inscrição de R$35, ela vai ser uma palestra online, a gente manda o link para a pessoa acessar. A gente vai falar sobre permissividade, entre permissividade e autoritarismo, né, em como ser assertivo na educação dos filhos. O João Emanuel, ele tem AME, que é aquela atrofia muscular espinhal, né, que é uma doença, ele corre risco de vida se ele não conseguir o tratamento até ele completar 2 aninhos de vida, e ele já tem 1 ano e meio, então o prazo está se esgotando e eles precisam de 12 milhões de reais para poder fazer a compra desse medicamento, que é super caro. 100% do valor está sendo destinado... Vai ser destinado para o João. Então a gente precisa que vocês nos ajudem, se puderem se inscrever e participar conosco. Primeiro que a gente sabe que vai ser um momento muito rico de troca e de partilha, né? Então vai construir para vocês, né? Esse investimento tem um retorno, né, para os pais que nós queremos ser, e porque a gente vai estar ajudando ele. Então, primeiro participando, se vocês puderem, e nos ajudando a compartilhar, então, essa iniciativa. Então, por favor, se vocês puderem, nos ajudem a compartilhar para que muitas pessoas possam acessar e ter, então, acesso a esse conhecimento e, de quebra, ainda ajudar o João a conseguir o tratamento que ele precisa para continuar vivo.
Temos muitos conteúdos ainda na atualização pendente, lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos siga, busca, se tu quiser, não sei o que fazer, tal coisa, vai lá que tá lá, tem sobre, nossa, são mais de 30 vídeos, Sim. Todos eles em torno de 20 a 30 minutos no máximo, que tu pode, né, às vezes de um lugar para o outro, fazendo alguma atividade, tu pode botar um fonezinho de ouvido e ali, e tá te aprimorando quanto pai, quanto mãe. Obrigado por ter feito parte dessa nossa semana Pais Presentes, que vocês sejam presentes na vida do seu filho. E agora, na segunda-feira, no Dia das Crianças, dedique esse dia integralmente à tua criança. Quer ver ele feliz? Desliga teu telefone, coloca dentro do lugar e fala, hoje eu não vou nem pegar no telefone, eu quero só ficar contigo. E tu vai ver uma mágica acontecendo. Tá? Dedique a tua criança filho e a tua criança interior. Né? Se permita brincar com a tua criança e ter um dia maravilhoso e criar boas memórias e boas recordações na vida dos nossos filhos. Perfeito. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família. Certo? Que quem esteve aqui, parabéns. Né? Se você está aqui é porque você entende a importância dessa busca. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Né? É isso aí, gente. Valeu. A gente está à disposição. Sempre que precisar, pode chamar a gente. No que a gente puder ajudar, a gente vai. Né? Contem conosco. E até a próxima, né? Até quem sabe à noite na live da psicóloga, tá bem? Tchau, pessoal. Obrigadão por estarem conosco, tá? Até mais.